O som refinado dos talheres se misturava ao murmúrio elegante dos clientes no restaurante Bela Vista, o reduto dos mais ricos e influentes de Manhattan. Ali, onde políticos e bilionários trocavam sorrisos falsos por acordos obscuros, uma garçonete negra de 20 anos caminhava entre as mesas com uma postura impecável, olhos atentos e mente afiada. Seu nome era Isabella Davis, filha do Bronx, neta de uma imigrante italiana que a ensinara desde muito cedo que educação é a única herança que não pode ser tirada. Isabella havia trabalhado ali por 2 anos. Seu olhar calmo escondia a urgência de alguém que carregava o mundo nas costas. Estudava à noite, cuidava da avó doente e fazia bicos aos fins de semana para ajudar com as contas. Mas ninguém naquele salão de mármore e cristal suspeitava que, por trás do uniforme simples e do sorriso contido, havia uma mulher prestes a derrubar um dos impérios mais impenetráveis de Nova York. Jonathan Sterling, CEO da Sterling Pharmaceuticals, era o tipo de homem que fazia o mundo girar com uma ligação. Alto, charmoso, sempre vestido com ternos sob medida e um olhar que transbordava superioridade. Toda quinta-feira, às 19h em ponto, ele ocupava a mesa 7, a mais privilegiada do salão, com vista para o Central Park e distância estratégica das demais mesas. Ele exigia discrição e requinte, e exigia ainda mais algo que ninguém ousava dizer em voz alta: alguém para humilhar. Nas últimas semanas, Sterling havia feito de Isabella seu alvo preferido. Chamava-a de Estrela do Bronx com sarcasmo, fazia piadas sobre sua inteligência e soltava comentários carregados de desprezo sempre que podia. Mas o que ele não sabia era que Isabella entendia cada palavra dita, até mesmo as que ele dizia em italiano com seus parceiros de negócios, achando estar a salvo sob a falsa proteção de um idioma estrangeiro. Ela ouvia, absorvia e registrava. Sem demonstrar qualquer reação, Isabella havia aprendido a ser invisível, a dançar entre as palavras venenosas e colher informações como quem colhe provas. Sterling falava sobre projetos confidenciais, etapas de distribuição e, com frequência preocupante, sobre algo chamado dosagem ideal. A palavra veneno, havia sido repetida tantas vezes que Isabella não tinha mais dúvidas. Havia algo profundamente errado acontecendo. Naquela noite, uma quinta-feira como qualquer outra, Isabella recebeu Sterling com a mesma calma de sempre. Ele estava acompanhado por 2 executivos da indústria farmacêutica e parecia mais animado do que o normal. "Boa noite, Estrela do Bronx", disse ele com o habitual tom de escárnio. "Consegue nos servir sem derramar o barolo desta vez?" "Claro, Sr. Sterling", respondeu Isabella com um sorriso. "Vou fazer o meu melhor." Os homens riram. A humilhação era parte do ritual. Mas Isabella, por dentro, estava em outro mundo. Ela já tinha visto demais, ouvido demais. Na semana anterior, Sterling deixara cair um guardanapo rabiscado com palavras em italiano: emergenza, veleno, controlo. Isabella sabia o suficiente para ligar os pontos. Aquele restaurante, aparentemente sofisticado, era palco de conspirações que envolviam medicamentos contaminados, testes ilegais e um lucro bilionário às custas de crianças vulneráveis. Ela tinha uma motivação pessoal para ir até o fim. Seu irmão mais novo, Marcos, de 8 anos, adotado por uma família no Queens, havia começado a apresentar sintomas estranhos: náuseas, convulsões e fadiga inexplicável. Os médicos não conseguiam identificar a origem, até que a mãe adotiva mencionou um novo medicamento pediátrico gratuito recebido de uma campanha de caridade promovida por Sterling Pharmaceuticals. A coincidência era impossível de ignorar. Isabella passou noites em claro pesquisando, ligando fatos, construindo uma linha do tempo com cada frase solta ouvida na mesa 7. Ela descobriu que Sterling usava crianças de orfanatos e famílias adotivas como cobaias para testar substâncias experimentais. A tática era simples e cruel: envenenar discretamente, causar sintomas graves, depois oferecer um tratamento milagroso por valores exorbitantes. Era uma engrenagem de sofrimento maquiada de filantropia, mas ela precisava de provas. Só palavras e desconfiança não bastavam. Foi quando viu sua chance.
Sterling estava mais distraído naquela noite, confiante demais, talvez entorpecido por sua própria arrogância. Ao atender um telefonema fora da mesa, deixou a pasta de documentos aberta por um instante. Isabela, passando para recolher os pratos, viu gráficos, listas de nomes, dosagens, e entre eles o nome de seu irmão, Marcus Davis, Grupo C, Fase 2. Com as mãos firmes, ela fingiu arrumar a mesa enquanto tirava discretamente várias fotos com o celular escondido no bolso do avental. A partir daquele momento, Isabela sabia que não havia mais volta. Ela não era mais uma observadora. Tinha agora a responsabilidade e o poder de derrubar Jonathan Sterling. E para isso, precisava ser estratégica. Denunciar a polícia de forma direta poderia ser perigoso. Sterling tinha amigos em todos os lugares certos. Juízes, promotores, senadores. Ela precisava fazer isso de forma pública, escancarada, irrefutável. Ela elaborou um plano. Na semana seguinte, Sterling voltaria ao Bela Vista. Isabela aproveitou os dias seguintes para reunir mais informações, organizar as provas e contatar discretamente 3 jornalistas investigativos, 2 de jornais renomados e uma repórter da TV local. Não contou tudo. Apenas disse que havia um escândalo prestes a explodir envolvendo um magnata farmacêutico e que eles deveriam estar no restaurante naquela noite, disfarçados, com câmeras escondidas. No dia marcado, Isabela chegou horas antes do expediente. Repassou cada detalhe. Escondeu cópias das provas em lugares estratégicos, enviou documentos para um cofre eletrônico com instruções automáticas de envio à imprensa caso ela desaparecesse. Sua avó, sábia e atenta, a ajudou com tudo. Lembre-se, Isabela, disse com lágrimas nos olhos, você não está apenas enfrentando um homem, está desafiando um sistema inteiro, mas você não está sozinha. Tem fé, verdade e coragem do seu lado. Às 19 horas daquela quinta-feira, o Bela Vista estava mais cheio do que nunca. Os jornalistas já estavam posicionados, disfarçados entre os clientes. Isabela, de uniforme impecável, prendeu o cabelo com firmeza e respirou fundo. Era agora ou nunca. Sterling entrou com sua habitual arrogância. Cumprimentou o gerente com condescendência e sentou-se na mesa 7, como sempre. Estava acompanhado por 3 executivos de alto escalão. Riu alto, lançou olhares de desprezo para os funcionários e, ao ver Isabela se aproximar, ergueu a taça de vinho. Vejam só, disse em voz alta. A nossa estrela do Bronx está de volta. Digam olá à inteligência local, senhores. Os homens riram. Mas, desta vez, Isabela não se curvou. Boa noite, Sr. Sterling, disse com voz clara, projetada para alcançar outras mesas. Espero que hoje o senhor esteja pronto para ser servido com algo mais contundente. Sterling arqueou uma sobrancelha intrigado. Está espirituosa hoje. O que houve? Finalmente entendeu a carta de vinhos. Isabela sorriu levemente. Na verdade, Sr. Sterling, entendi sim, e mais do que isso, entendi também o que significa veleno, dosádio e bambini. Palavras que o senhor costuma dizer com frequência aqui. Sterling congelou. O silêncio se espalhou lentamente pelas mesas ao redor. A menção às palavras em italiano causou uma onda de tensão. Sterling olhou ao redor, tentando entender se alguém havia ouvido. Quando voltou os olhos para Isabela, seu sorriso havia desaparecido. O que você está dizendo? Perguntou em um tom baixo, mas com os dentes cerrados. Só estou repetindo o que ouvi nas últimas semanas, Sr. Sterling, respondeu Isabela com serenidade. Il veleno funciona perfeitamente. Nessuno sospetta niente. Sterling se inclinou para a frente, suando. Você está brincando com fogo. Não, Sr. Sterling. Você que brincou com vidas humanas. Crianças, para ser exato. Centenas delas. Inclusive meu irmão. Os 3 executivos o encararam com expressão de espanto. A essa altura, outras mesas já estavam silenciosas, observando a cena. Um dos jornalistas se levantou, fingindo checar o casaco, e discretamente ajustou a posição da câmera escondida no botão. Você não sabe do que está falando, disse Sterling, agora com a voz trêmula. Sei exatamente o que estou dizendo, Isabela respondeu, retirando o celular do bolso e mostrando as imagens que havia capturado da pasta da doutora Martinez.
Nomes, dosagens, endereços. E aqui, ela deslizou até uma página específica. O nome do meu irmão, Marcus Davis. Grupo C, fase 2. Medicamento contaminado. Registro completo. Sterling tentou se levantar, mas cambaleou. Um dos executivos o segurou pelo braço. O outro olhava para Isabela com a boca entreaberta. Você é farmacêutica? Perguntou. Graduada com honras em farmácia pela Universidade de Colômbia. Trabalhei aqui para pagar meus estudos. Enquanto ele me humilhava, eu estava estudando as fórmulas que ele testava nas crianças. A plateia invisível, os clientes do restaurante, agora se transformava em testemunha. Celulares começaram a ser discretamente erguidos. Alguns registravam vídeo, outros tiravam fotos. Os jornalistas se aproximaram mais, disfarçados como clientes indignados. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Isso é difamação, disse Sterling, os olhos esbugalhados. Você vai pagar caro por essa calúnia. Isabela aproximou-se com calma. E o que dizer sobre as conversas com a doutora Martinez? Tenho gravações, tenho imagens, tenho uma cópia da lista completa de nomes. E mais. Tudo foi compartilhado com jornalistas aqui presentes. Mesmo que algo aconteça comigo, a verdade já está espalhada. Sterling recuou um passo, batendo contra a cadeira. Suava profusamente. O gerente do restaurante se aproximou, hesitante. Está tudo bem, Sr. Sterling? Afaste-se, Sterling gritou num rompante de pânico. Não adianta gritar, disse Isabela. Seus dias de poder acabaram. Sterling fechou os olhos por um segundo, como se tentasse acordar de um pesadelo. Quando os abriu, seu olhar estava selvagem. Eu vou destruir você. Você não faz ideia de com quem está lidando. A ameaça foi alta, clara. A câmera do jornalista da CBS captou tudo com perfeição. Em volta, dezenas de clientes estavam com os olhos arregalados. A tensão no ar era sufocante. Mas Isabela não recuou. É isso que você faz com todos, não é? Intimida, compra, manipula. Mas hoje não. Hoje é diferente. Hoje o mundo está vendo quem você realmente é. Sterling cambaleou para trás. Tentou se segurar na cadeira, mas não conseguiu. Seus joelhos cederam. Ele caiu no chão com um baque seco, olhos revirando, o corpo tremendo. Gritos ecoaram. Um cliente correu para ajudá-lo. O gerente acionou os paramédicos e as câmeras seguiram gravando. Sterling foi levado às pressas ao hospital. Sofrera um colapso por estresse extremo. Enquanto isso, Isabela foi abordada pelos jornalistas ainda dentro do restaurante. Você tem provas de tudo isso? Perguntou a repórter da CBS. Tenho. E vou entregá-las agora. Ela entregou o pendrive e os documentos impressos que havia preparado. Tudo estava meticulosamente organizado. Tabelas, conversas transcritas, imagens das anotações, cópias dos dossiês médicos. É monstruoso, disse o repórter do New York Times. Como ele conseguiu esconder isso por tanto tempo? Subestimando pessoas como eu, respondeu Isabela. Mas o tempo da invisibilidade acabou. Na mesma noite, a história explodiu. Manchetes em todo o país. Bilionário farmacêutico acusado de testar veneno em crianças pobres. O nome de Isabela Davis dominava as redes sociais. Hashtags como Joavio Heroína do Bronx e Joavio Justiça por Marcos viralizaram. Em menos de 48 horas, as autoridades abriram uma investigação formal contra Sterling e todos os envolvidos. 2 semanas depois, Sterling foi preso ainda no hospital. A doutora Martinez, pressionada pela mídia e pela polícia, decidiu colaborar com a investigação. Entregou gravações, relatórios e admitiu o envolvimento em troca de redução de pena. O julgamento foi transmitido ao vivo para todo o país. Isabela sentou-se na primeira fila. Quando o veredito foi lido, culpado em todas as acusações, o salão explodiu em murmúrios. Sterling recebeu uma sentença de 45 anos de prisão federal. Seus bens foram confiscados para custear tratamentos e indenizações às famílias afetadas. 3 meses depois, Isabela estava diante de um auditório lotado, no lançamento oficial da Fundação Marcus Davis para a Proteção Infantil. O menino, agora recuperado, subiu ao palco com ela para cortar a fita vermelha. O público aplaudia de pé. A fundação já havia arrecadado milhões.
criara um protocolo rígido para impedir que empresas testassem medicamentos sem consentimento legal. Médicos, cientistas e legisladores passaram a consultá-la para revisar políticas de segurança em laboratórios farmacêuticos. Numa noite tranquila, de volta ao seu apartamento no Bronx, Isabela sentou-se com a avó. "Você mudou o mundo", disse a senhora, com olhos marejados. "Só fiz o que era certo", Isabela respondeu. "Você provou que a justiça é possível, mesmo quando tudo parece contra nós." Na parede, uma fotografia. Ela, Marcos e a avó, sorrindo na frente da fundação. A legenda era simples: "O conhecimento é a única herança que ninguém pode tirar." 6 meses depois, Isabela recebeu uma ligação inusitada. "Senhorita Davis, aqui é o Conselho de Administração da Sterling Pharmaceuticals, agora sob nova direção. Queremos convidá-la para o cargo de diretora de Ética e Segurança Farmacêutica." Ela riu, surpresa. "Com uma condição", disse. "Quero implantar o protocolo Marcos. E quero começar pelos hospitais que você usava como campo de testes." "Hospitais não. Centros de reconstrução", respondeu o diretor. "O nome será alterado, você muda tudo." 1 ano depois, Isabela voltou ao restaurante Bela Vista. Mas dessa vez, não vestia uniforme de trabalho. Vestia um vestido elegante, acompanhada de Marcos e da avó. Era a convidada de honra de um evento beneficente promovido pela Nova Sterling para apoiar crianças em lares adotivos. O gerente a reconheceu e veio até ela com reverência. "Senhorita Davis, a mesa 7 está disponível se desejar." Ela sorriu. "Hoje prefiro uma mesa com vista para o futuro." Enquanto jantavam, o irmão perguntou: "Bela, você sabia que tudo isso ia acontecer quando começou?" Ela sorriu, olhando para o salão onde tudo começara. "Não, mas eu sabia que, se ficasse calada, nada mudaria." "E as 2 palavras em italiano?" perguntou ele. "Ainda lembra?" "Claro", respondeu ela, pegando sua taça. "Veleno, bambini." "Veneno, crianças", repetiu Marcos baixinho. "Mas agora elas significam outra coisa. Significam que a verdade sempre encontra uma forma de vencer." Isabela olhou ao redor. Famílias riam, crianças brincavam e o restaurante estava cheio de vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu paz. Não era apenas uma garçonete do Bronx. Era uma força da justiça. Uma mulher que, com inteligência, coragem e 2 palavras em italiano, salvou centenas de vidas e mudou o mundo.